Lucas 15. Ontem nós tivemos mais um sábado bem recheado de coisas. Eu gosto de sábado assim. Sábado que você não tem tempo para respirar. Foi desde de manhã, desde a manhã nós tivemos a ação social, mega ação social, muita gente ajudando, participando. Ao lado da mega ação social nós tivemos um pessoal que veio, encabeçado aí pelo Tony, pelo Abner, pelo Everton, passaram o dia trabalhando na sala de aula lá. A sala de aula está ficando jóia, tudo pintado, as tomadas, todo trocado. Vai dinheiro, viu, irmão? Não vai pouco dinheiro não, mas está ficando jóia. A sala está pintada, falta poucos detalhes, sala pintada, parte elétrica revisada, trabalhamos ali juntos. Agora falta pintar parte das janelas, né, Tony? Vitrô, janela, que também dentro em breve é concluído o serviço. Aí vamos colocar umas cortinas bonitas. Até se alguém faz cortina, quiser fazer para nós num preço bom, entenda por preço bom, de graça. Né? Preço bom é de graça. Estou brincando. A ideia é colocar umas cortinas para deixar o ambiente mais agradável. E às vezes alguém tem algum caminho. Eu tenho 2, 3 cortinas que estão lá paradas em casa, vou ver se dá certo. Aí vamos ver de colocar uns quadros de música, né, André? Uns quadros bonitos, fica bonito pesquisar na internet, dar uma melhorada, deixar o lugar com um cara mesmo de escola de música. Aliado a tudo isso, tivemos uma atividade à tarde, o pessoal que foi conosco, que me acompanhou numa outra atividade da igreja lá no Vila Sônia, uma atividade de agradecimento. Aí à noite nós tivemos aqui um grupo de pessoas que veio prestigiar a primeira pregação do Vitor no Formigueiro. Graças a Deus foi uma bênção, deu tudo certo. Então foi de manhã até a noite. E eu gosto desse jeito. E hoje nós estamos aí. Hoje tem 2 cultos, até estranho. Estou estranhando que tem só agora de manhã e às 19. Fica estranho, mas é só hoje mesmo, não tem problema. E depois nós vamos para cumprir com o nosso dever de cidadão da terra, que do céu nós já somos cidadãos também, né? Graças a Deus por isso. Eu vou fazer um convite já, porque corre o risco depois de eu esquecer. E nem todos querem que eu mande mensagem de devocional. Então, nem todos passam o telefone para que eu coloque na minha lista de transmissão. Próxima sexta-feira, dia 11, as crianças têm uma atividade vão passar a noite juntos. Vão passar a noite da sexta para o sábado. Então, uma atividade para as crianças. E eu gostaria de incentivar você, a não ser que o seu filho, sua filha tenha medo de ficar sozinho. Sozinho não, né? Fora de casa, é isso que eu quero dizer. Se não tem medo, deixa vir. Vai ter professora junto, não vai ter nenhum tipo de brincadeira, de situação que pode oferecer risco. Se você não tem nenhum tipo de reserva com esse tipo de situação, incentiva ele ou ela, né, o filho ou a filha, a vir participar. É atividade para criança, não é para os juniores, então não vai ter perigo de ter aqueles maiores que acabam muitas vezes com brincadeira que não são legais, não são saudáveis e são perigosas em relação às crianças, tá? Então, próxima sexta, após o culto da oração, a partir das 9h30, as crianças estarão sendo alocadas. Vão assistir vídeos, vão fazer brincadeiras, tal, vão ter o café pela manhã. E aí no outro sábado, dia 19, nós vamos encaminhar. Aí sim, os juniores e as crianças, já estamos com um ônibus reservado para levar as crianças e os juniores até a PSEG, para mais uma atividade lá na PSEG. Já fizemos 2 ou 3 atividades que foram de muita qualidade e nós vamos dia 19,
marcada para sair às 9 horas da manhã. Entre 9 e 9h15 é a ideia de nós estarmos saindo. Vou incentivar, irmão. Eu acho importante eu incentivar. Sexta-feira, a Cláudia, na sala de oração, lá com as crianças, que tem uma sala de oração para as crianças. Eu falo, eu pego no pé. Esses dias eu mandei um vídeo. Alguns vêm, outros não vêm o vídeo, não tem problema. O importante é eu fazer a minha parte. Cada um faz a sua parte. Mandei um vídeo de uma criançada brincando numa outra fé. Né? Alguns assistiram, outros não assistiram, porque não quiseram assistir, porque eu mandei para todos. Eu acho importante, a nossa igreja tem a sala de oração para as crianças. Sala de oração para as crianças. As crianças aprendem a orar, oram junto. Tem a sala da música, a sala da dança para as crianças. Estamos trabalhando para inserir o filho e a filha. Se o pai ou a mãe não quiser colaborar com o próprio filho, não tem problema também. Nós compramos material de corrente de oração. Depois faz corrente de oração pelo filho, pela filha, para Deus buscar o filho com a filha. Que o pai com a mãe não quis inserir o filho, manter o filho dentro do contexto da igreja. Aí depois, quarta-feira, é para isso. Para buscar o filho que foi embora. Né? Porque não teve o incentivo muitas vezes. Então, nós vamos ter... Não. A Cláudia passou um papel de oração para a criançada. Na sexta... Vocês estão orando com a Raíssa? Está orando junto ou não? Está orando, Adriano? Está orando, Daniel? Quem está orando lá? Você ou a Camila? Ou os dois? A Camila? Ela quis orar sozinha. O Luiz veio sexta-feira já com papel, com uma lista de oração. A hora que eu deito, eu preciso de 3 segundos para apagar. Nós estávamos deitados. Aí ele veio, papai, vamos orar pelo projeto de oração. Tinha família, tinha igreja, tinha amigo, tinha tanta coisa na lista dele. Ele até acrescentou na última linha lá, para o Corinthians não cair para a segunda divisão. Aí nós fomos orando. Aí eu falei para ele, tem um monte de coisa para orar, então eu não vou orar sozinho, Luiz. Nós vamos orar junto. Você ora um ponto, eu oro o outro. Você ora um ponto, eu oro o outro. No primeiro ponto eu orei, no segundo ele que orou. No terceiro ponto eu comecei a falar coisa que não tinha mais nada a ver, acabei dormindo. Dormi. Aí ele acorda eu. Aí ontem ele veio, ele me cobrou, papai, hoje nós vamos orar, mas vamos aproveitar orar agora que você está acordado, porque depois você dorme. O que eu estou tentando falar para você? Seu filho, sua filha, está tendo um respaldo espiritual. Que se não é o melhor, tá, tudo bem. Mas está tendo um respaldo espiritual. Aproveite. Tá bom? Vamos para a Bíblia agora. Chega, tem mais um monte de coisa para convidar você, mas depois eu convido. Lucas 15, 22. Lucas 15, 22. Lucas 15, 22. Isso. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido, foi achado. Começaram a festejar. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça e a inspiração necessária para conversar com os meus irmãos, com a Bíblia, que é a tua palavra, aberta, para que saiamos daqui fortalecidos
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quarta-feira nós conversamos Lucas 15. E aí nós conversamos sobre a história, não foi aprofundada a conversa, mas falamos da história do rapaz, conhecido como pródigo, o filho mais novo, que pega a parte dele da herança, que ele fala com o pai, pai, quero a minha parte. O pai dá a parte dele. Então, logo o pai dá a parte dele, poucos dias depois ele vai embora e resolve viver a vida do jeito que ele acha melhor viver. Em um dado momento ele passa aperto, em um dado momento ele passa fome, em um dado momento ele se vê sozinho, padecendo necessidades. E ele põe a cabeça para trabalhar. E ele pensa, puxa vida, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm comida. E eu estou aqui querendo comer comida que é dada para o porco. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou corrigir a rota. Aí eu conversei na quarta-feira com os irmãos, e eu inclusive falei para eles, se vocês não lembrarem nada ou quase nada do que foi pregado, grava pelo menos essa frase, corrigir a rota. Corrigir a rota. Tem hora que nós precisamos corrigir a rota. E não é feio. E não é errado corrigir a rota. E ainda que de repente alguém possa pensar, possa entender que é uma humilhação, onde já se viu ter que corrigir a rota, na Bíblia está escrito que aquele que se humilha, Deus exalta. Então não vai perder nada em corrigir a rota, se necessário for. Que muitas vezes nós tomamos decisões que são decisões equivocadas. Fazemos coisas que não deveríamos ter feito. Falamos e assim por diante. Aquele rapaz, ele se arrepende e ele volta para a casa do pai. Ele volta para a casa do pai e quando ele volta, no caminho, o pai vai ao encontro dele. O pai o abraça. O pai celebra o retorno do filho à casa. O pai celebra, há uma celebração. E aí o pai convida os trabalhadores, convida a própria família a celebrar junto o retorno do filho. E aí ele orienta, o pai orienta. Olha, vamos fazer o seguinte, pega a roupa lá, pega a roupa adequada para esse meu filho. Pega o anel, vamos colocar o anel adequado na mão do meu filho. Pega a sandália, vamos calçar os pés do meu filho com a sandália adequada. E tem um novilho que ele estava sendo engordado para uma ocasião oportuna, cevado, preparado. Essa ocasião oportuna chegou. Nós vamos matar o animal e nós vamos fazer um churrascão e vamos comemorar. Porque o meu filho estava morto, mas ele voltou a viver. Ele estava perdido, mas ele foi achado. E ali nós acabamos de fazer a leitura, deve até estar projetado ainda lá, pronto. E eles festejaram o retorno, a volta daquele filho. Festejaram. Volta no 22, por favor, Vitor. Fica no 22, aí nós vamos andando e conversando. Então, é disso que eu quero conversar com você hoje. Na quarta eu não falei desses 4 elementos. Roupa, anel, sandália, novilho, cordeiro.
Não falamos disso, mas hoje eu quero conversar com você, especialmente por ser Santa Ceia. Há um símbolo, uma figura toda especial dentro de cada um desses elementos a respeito daquele rapaz, mas que acontece com qualquer um de nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nos arrependemos e tomamos a decisão de corrigir a nossa rota e voltar para a presença do nosso Pai. Espiritualmente, o que aconteceu lá atrás, que ficou como uma lição para nós pensarmos hoje, espiritualmente acontece. Acontece sempre que nós estamos na presença do Pai, celebrando o Pai, retornando para o Pai e assim por diante. Então, eu quero falar, primeiro lugar, eu fiz um resumo bem básico da história, e a ideia não é aprofundar na história, a ideia é pensar melhor nos elementos aqui. Então, primeira coisa, a roupa. Pega a melhor roupa, vamos vestir o filho com a melhor roupa. O pai manda trazer a melhor roupa para o filho, e isso está simbolizando perdão completo e restauração da dignidade do filho. Perdão completo e restauração da dignidade do filho. A roupa representa a justiça de Deus sobre a nossa vida. Você já deve ter visto algum andarilho, alguma pessoa que vive pelas ruas da cidade. Essa pessoa estava vestida de terno e de gravata? Sim ou não? Essa pessoa estava bem vestida, toda arrumada, toda perfumada, cabelo cortado, barba feita? Sim ou não? Roupa rasgada, roupa suja, muitas vezes cheirando urina, cheirando cocô, o suor nem se fala. Essa pessoa, geralmente, ela está, da forma como a palavra mesmo sugere, maltrapilha. Está totalmente maltratada. Espiritualmente, isso tem todo um significado, isso tem todo um fundo de verdade, porque a pessoa que está longe de Jesus, ela está desse jeito, maltrapilha. André, não sei se vai cantar aquela música que você estava repassando no início aqui do filho. Não programou ela? Ou programou? Que fala de filho. Não. Você começou a testar o microfone cantando uma música de filho. E ali na hora eu pensei, olha só, vou falar sobre filho. Vou falar sobre filho. E ele está repassando uma música de filho. Em Cristo, as nossas vestes, elas são transformadas. Irmã, talvez você esteja pensando nessa manhã, pensando assim a respeito da roupa que você está usando, que todos aqui, graças a Deus, estão bem vestidos, bem arrumados, perfumados. Todos aqui, todos vieram bem arrumados, bem vestidos. Eu até recebi um elogio da Gisele. Tá chique hoje, hein, pastor? Obrigado. Bondade da parte dela, falei. Não sou eu, todos nós estamos bem vestidos, bem arrumados, por lado de fora. Agora, a questão não é o lado de fora, a questão é o lado de dentro. Quando Samuel foi para ungir o novo rei, e ele vai na casa do Jessé, vem lá os irmãos de Davi, o primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles de porte avantajado, de semblante bonito, todos eles que aos olhos dos homens chamava a atenção, e Deus fala o que para o Samuel? Eu não estou atentando para a aparência. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê?
o que está por dentro. Então, primeiro ponto, quando nós falamos da roupa, aquele rapaz, ele volta para o pai. Quando ele volta para o pai, que é o que eu e você fizemos, em algum momento da nossa vida, a minha vida foi dia 16 de outubro de 1998, eu não sei quando foi a sua volta, mas eu voltei para o Senhor nesse tempo. Foi quando Ele me chamou, Ele me resgatou, Ele me alcançou, Ele teve misericórdia da minha vida. Cheguei fedido, cheguei mal vestido, cheguei mal cheiroso, cheguei estrupiado, maltrapilho espiritualmente falando, mas Ele me deu uma veste nova. Diga amém, diga graças a Deus. Só que eu não estou sozinho nessa. Em algum momento da sua história, você também chegou mal cheiroso, maltrapilho, chegou tudo estrupiado, e o Senhor deu a você uma veste nova. Hoje você tem veste de filho. A veste, ela traz para nós o entendimento da dignidade. Dignidade. Você já deve de ter visto, às vezes aparece vídeo mostrando que em determinado estabelecimento comercial, fulano quis entrar, mas não deixaram ele entrar porque ele não estava bem vestido. Ele estava, às vezes, sujo, até mal cheiroso. Aí a turma segura ele para fora e ele quer entrar. E se ele vai pagar, ele pode entrar, mas por conta da roupa que ele está, a turma faz a avaliação considerando ele indigno de estar ali dentro daquele lugar, por causa da roupa. Tem lugar que, conforme a roupa que nós estamos, nós não podemos nem entrar. A roupa é importante. A roupa é algo importante, falando aos olhos da sociedade como um todo. Mas se é importante aos olhos da sociedade, imagine diante de Deus e diante dos anjos de Deus. A roupa que Ele tem nos dado nesses dias é a melhor roupa. É a roupa que nos dá dignidade para sermos chamados filhos de Deus. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Isaías 61:10. Isaías 61:10. Vou ler aqui com você. Isaías 61:10. É grande meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com o quê? As vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Vestes de salvação, manto da justiça. É o que está sobre nós. Por isso que é importante a gente pensar, e eu comecei provocando você, para nós não ficarmos preocupados, por mais que aqui todos estão bem vestidos, mas nós não ficarmos tão preocupados com a roupa que nós vestimos, ainda que seja importante nos vestirmos moderadamente bem, mas a importância das vestes espirituais que nós temos vestido. As vestes espirituais que nos têm vestido, que nós temos vestido, tem nos dado a dignidade suficiente para andarmos para baixo e para cima como filhos de Deus, para sermos achados como cabeça e não como cauda, para termos até para dar, mas para jamais precisarmos pedir algo que seja emprestado. Zacarias 3:4. Zacarias 3:4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, coloquei vestes nobres sobre você. Tira a roupa, ali usa a palavra impura. Tira a roupa impura. Eu tirei de sobre você o pecado, estou colocando sobre você roupas nobres. Que roupas é essa? Aquelas roupas que custam caríssimo nas
Lojas de grife? Não. É roupa que dinheiro nenhum pode comprar. É roupa que foi adquirida pelo preço do sangue do Senhor Jesus. Segundo ponto, além da roupa foi falado do anel. Anel significa autoridade, pertencimento. Hoje não acontece essa prática, ou se acontece, não é comum. Mas lá atrás, as cartas, as cargas, elas eram seladas com um anel. Então, você já deve de ter ido hoje em dia, muita coisa tem sido resgatada a título de modismo, mas tem sido resgatada. Talvez você já foi em alguma pizzaria, em algum restaurante, onde tem lá, na pizzaria, no restaurante, a marca, o logo da família. Desde 1920, família tal. Aí tem ali o logo da família, que representa o brasão, né? Representando aquela casa. Era muito comum o quê? Ia se mandar uma carta, pegava e derretia a cera, derretia o elemento sobre a carta, derretia, ficava selada daquele jeito, aí vinha com o anel do rei e o rei carimbava. Pronto. Agora, se alguém abrisse aquela carta, estaria violando o selo da carta, que fora efetuado com o anel. Alguém violou o selo, o lacre da carta, logo saberia que aquela carta foi lida por alguém que não deveria ter lido. Isso era comum, tanto nas cargas quanto nas cartas e assim por diante. Com o anel, o rei, a família, estava dizendo: eu estou lacrando essa informação, lacrando este objeto, lacrando esse determinado produto, para que ninguém que não seja devido coloque a mão. E ali selava com o anel. Então aqui, essa família tinha também o seu anel. Quando esse rapaz ele volta para casa, o texto diz que foi colocado um anel na mão dele. Aquele anel representava exatamente isso. Agora ele já não era mais alguém que não tinha uma família. Alguém que estava para lá e para cá sem eira e nem beira. Agora ele tem uma família. E a maior prova que ele tem uma família é que ele tem um anel. Ele tem um anel. E o anel colocado na mão dele vai indicar exatamente isso daí. Simbolizar a restauração da posição dele como filho e como herdeiro. Na rua, ninguém sabia quem ele era, e por mais que ele falasse, ninguém ia dar moral alguma para ele. Na casa do pai, anel na mão, restauração de filho e de herdeiro. Ele tinha direitos, ele tinha benefícios por conta de ser achado na condição de um filho. Assim Deus faz com cada um de nós também. Deus, ele nos sela com a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele nos marcou como filhos e como herdeiros. Sobre nós está a legitimidade de sermos achados como filhos. Qual que é a maior prova disso? O Espírito Santo sobre a nossa vida. A ação do Espírito Santo sobre a nossa vida comprova que nós somos filhos de Deus. Veja que antes de Cristo, nós não tínhamos roupas nobres. Ou seja, antes de Cristo, nós andávamos como indignos por onde quer que nós passássemos. Após Cristo, roupas espirituais sobre a nossa vida nos dão condição, cobre o nosso pecado. Roupas espirituais nos dão a condição de vivermos como filho. Antes de Cristo, não tínhamos direitos, não tínhamos herança. Agora em Cristo, o anel está sobre a nossa vida, o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida.
todos nós temos uma posição de filhos e de herdeiros. Texto bíblico para nós pensarmos sobre o anel. Gênesis 41, 42. Gênesis 41, 42. Gênesis capítulo 40, isso. Perdão, Ilma. Gênesis capítulo 41, verso 42. Gênesis capítulo 41, verso 42. Isso. Em seguida, Faraó tirou o que do dedo? O seu anel selo. Colocou no dedo de quem? Do José. A partir daquele momento, o José está designado, estabelecido como aquele que estaria assinando lá no Egito. Mandou vestir linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Faraó deu o anel dele e colocou na mão do José. Estava dizendo assim, o que o José falar está falado. E isso é importante para nós pensarmos, inclusive, vou apenas acrescentar aqui, não vou aprofundar. O que o José falar está falado. O que eu falar, o que você falar no mundo espiritual acontece. Tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a forma como nós usamos a nossa boca. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, verso 13 e verso 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com quem? O Espírito Santo da promessa. Verso 14. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertençam a Deus para o louvor da sua glória. Está selado, uma promessa. Temos tanta promessa sobre a nossa vida. Entre tantas promessas, qual a maior de todas? Nossa salvação. Viver eternamente junto com o Pai. Quando nós fomos recebidos pelo Pai, o Pai nos deu roupa espiritual. O Pai nos deu o anel, que representa o direito, representa a condição de filho, de herdeiro. Terceiro ponto para a gente pensar: sandália. A sandália, ela traz algo interessante para nós pensarmos também, porque quem costumava andar sem calçado eram os escravos. Os escravos não tinham calçado. A pessoa escrava, ela vivia sem sandália, sem calçado. Não era igual hoje, que você vai em qualquer lugar que você encontra um par de calçado para vestir. Você vem aqui no bazar da igreja, você paga $2. Ontem a turma estava doida com um tênis Nike, joinha, mas joia. A molecada estava lá disputando, ver quem ia ficar com o Nike. R$2, Nike inteirinho, Nike em ótima condição. Um Nike custa 500, 600 conto, conforme o modelo, até mais. E nós vendemos por R$2. Lá não era assim. Lá atrás não era desse jeito. Então, esse rapaz, ele chega. O pai fala assim, vamos colocar nele sandália. A sandália vai dar esse entendimento. Ele não é mais escravo da miséria. Ele não é escravo mais da escassez. Ele não é escravo mais da vida miserável que ele escolheu viver. Ele não é escravo mais. Agora ele está livre. Agora ele tem casa, agora ele tem pai, agora ele tem direito, agora ele tem herança. Coloca a sandália no pé dele. Êxodo 3:5. Êxodo 3:5. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés,
pois o lugar em que você está é terra santa. Deus orientando Moisés: tira a sandália, Moisés, tira a sandália, porque a situação que vocês estão vivendo hoje aí não é uma situação das melhores situações, mas a história de vocês começa a ser mudada, começa a ser transformada. Outro texto, Efésios 6,15, agora sim, Efésios 6,15. Por Efésios 6,15. Tendo os pés calçados com o quê? Com a prontidão do evangelho da paz. Antes escravos, agora com os pés calçados, nós podemos ir e vir, levar as boas novas da salvação. Agora nós podemos verdadeiramente dizer que nós somos livres, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo isso é condição espiritual. Você vê que é muita informação espiritual dentro de um contexto de uma história. Qual era a história? De um rapaz que pegou e foi embora viver a vida dele, dissolutamente, irresponsavelmente. Pegou o que ele tinha e gastou. Não se preocupou em cuidar, não precisou em guardar, não se preocupou em honrar a história do pai, não se preocupou com nada. Ele simplesmente resolveu viver longe do pai. E a história dele, longe do pai, ela se desenrola como sendo a história de alguém que estava bem, mas que chegou no limite, chegou no fundo do poço. Em um dado momento, essa pessoa toma a decisão: eu voltarei para a casa do pai, porque na casa do pai eu tenho tudo. E ele volta. Último ponto para nós pensarmos, e aí logo a seguir nós vamos para a ceia. O novilho. O novilho que é morto com a intenção de produzir ou de proporcionar ali uma festa. Ó. Essa festa, ela mostra a reconciliação, o retorno do filho. Essa festa, ela mostra a importância de quando uma pessoa, ela toma a decisão de vir para a igreja, de estar na igreja, de se envolver e desenvolver com o corpo de Cristo. Porque, irmã, e a igreja, e eu não posso falar da igreja de uma maneira geral, porque eu não respondo pela igreja de maneira geral. Eu respondo por essa igreja aqui diante de Deus. A igreja precisa aprender a fazer a festa pelas almas, quando as almas elas chegam. Quando as pessoas se convertem. Porque quando as pessoas elas se convertem, elas se rendem a Cristo, elas passam pelas águas do batismo, essas pessoas, no mundo espiritual está sendo dito assim, olha, não tinha roupa espiritual alguma, vivia como um andarilho, como um indigente, mas agora está sendo destacado como um filho espiritual. No mundo espiritual, aquela pessoa que chega em Cristo, ela não tinha parentesco, a familiaridade dela não era reconhecida por ninguém. Ela recebe o anel, e recebendo o anel, ela está dizendo: eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho um pai, eu tenho uma herança. Quando a pessoa ela chega em Cristo com os pés no chão, escrava do pecado. Mas a sandália ou o calçado, o evangelho da paz, o calçado vai mostrar que essa pessoa ela foi o quê? Ela foi liberta do pecado, liberta daquilo tudo que travava, que atrapalhava, que impedia essa pessoa de viver uma vida boa, uma vida decente. Quando essa pessoa ela chega, o novilho, o cordeiro, ele é sacrificado. Jesus foi sacrificado por nós. Jesus morreu na cruz por nós. E nós devemos celebrar Santa Ceia, entre tanta coisa. Santa Ceia indica celebração. Santa Ceia indica festividade, festa dos salvos.
Todos nós estávamos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É triste, mas é um fato e é uma realidade. Hoje em dia, a igreja comemora, a igreja celebra casa nova, carro, viagem, roupa, televisão. A igreja celebra, eu falo igreja, o povo celebra tanta, mas tanta coisa material, e não é errado, e não é pecado comemorar as vitórias do dia a dia, mas a igreja, ela não celebra a salvação. A igreja não celebra, olha a palavra desse pai aqui, ó, o meu filho estava morto, mas ele o quê? Ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi o quê? Ele foi achado. E a igreja de hoje, ela precisa despertar para esse grande mover de Deus, que é pegar uma pessoa que estava lá fora, longe, distante, e assim por diante, e essa pessoa voltar para a casa do Pai, e ali ela ser achada entre os salvos, entre os santos. Muitas vezes, infelizmente, ainda nós vemos até mesmo julgamentos, nós vemos até mesmo preconceito. Ah, esse daí vai na igreja? Essa daí vai na igreja? Ah, muitas vezes é visto com preconceito determinadas pessoas buscando a presença de Deus, quando a igreja deveria fazer festa. Culto onde tem batismo agendado deveria ser o culto com o maior número de pessoas possível, para todo mundo, se tiver uma pessoa para batizar, todo mundo fazer festa, todo mundo bater palma, todo mundo celebrar. Mas muitas vezes a pessoa até tem aquela coisa gerada já na memória, assim, ó, eu já sou batizado mesmo, então hoje eu nem vou, porque hoje o pastor vai falar de batismo, hoje ele vai ficar lá chamando alguém para ser batizado, quando era para ser o contrário, era para ter festa, porque o filho estava morto e ressuscitou, o filho se achava perdido e foi encontrado. Assim estávamos eu e você, e hoje nós estamos aqui para agradecer ao nosso Pai. Qual de nós que merecia roupa nova, anel, sandália e festa? Qual de nós? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas o Pai nos deu roupa nova, anel, sandália e festa. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Agradeça ao seu Pai. Glória a Deus. Eu quero com você nesse momento levar o pensamento a Deus. Os diáconos já podem estar entrando. Daqui a pouco eles vão servir você. Agora feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus. Agora tenha o seu tempo com Deus aí de gratidão, de agradecimento por tudo que Deus fez, irmão. Deus te deu roupa espiritual, Deus te deu anel espiritual, Deus te deu sandália espiritual, Deus te deu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É motivo para todos nós estarmos aqui em festa, e graças a Deus por isso. Pastor, eu cheguei triste. Você chegou triste, mas aqui o Espírito Santo está dizendo para você, não há motivo para você estar triste. Eu resgatei você, eu alcancei você, eu salvei você, eu perdoei você, eu limpei você, e todas essas bênçãos estão sobre a sua vida. Meu Deus, obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque nós estávamos como aquele rapaz, longe de casa, escravos dos nossos próprios pensamentos, padecendo fome, como andarilhos, sem uma filiação, sem uma direção, sem um norte. E festa era aquilo que menos
nós imaginávamos. Hoje tem festa para nós. Os anjos estão celebrando a nossa vida, a nossa vitória em Jesus. Hoje nós somos livres, podemos ir e vir, entrar e sair e encontrar pastagem. Hoje nós temos roupa espiritual sobre a nossa vida. Hoje, Deus, nós podemos dizer, somos salvos. A maior de todas as vitórias é a nossa salvação. Todas as demais vitórias que o Senhor nos dá no dia a dia são importantes. Carro, casa, viagem, roupa, salário e tantas outras situações que dizem respeito ao dia a dia são importantes. Mas a maior e mais importante de todas é a nossa salvação. O carcereiro se reuniu com a família dele para celebrar a salvação. Assim estejamos nós nessa manhã aqui, agradecidos por tão grande salvação. Diga amém. Que a bênção de Deus permaneça sobre você, irmão. E você jamais esqueça, você é um filho, você tem pai e você tem herança. E a festa, ela deve ser diária aqui na terra, porque no céu ela não terá fim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todos serão servidos. Fica à vontade para participarmos juntos de mais esta ceia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Tua doce voz que me guia em meu na escuridão. Tua presença me consola. Sei que és meu Pai e que amigo és de toda bondade. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de A Deus, todos estão servidos. Vamos celebrar, vamos festejar por fazermos parte desta tão grande família, a família de Deus. Meu Deus, nós entregamos a Ti os pães. E Deus, que ao ingerirmos desses pães, nós estejamos sendo renovados e fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós Te exaltamos, nós Te louvamos,
nós te agradecemos, nós consagramos a Ti cada partícula de pão, em nome de Jesus. Diga amém. Participemos juntos. Glória a Deus. Na semana passada nós participamos da ceia do fortalecimento. Água e pão. Água e pão. Pão representando Jesus. Pão vivo que desceu do céu. A água representando a ação de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo. Hoje nós participamos até o momento do pão. O pão vivo que desceu do céu, que nos dá força. Força para caminharmos, força para vencermos o pecado, força para vencermos os erros, força para retornarmos, força para corrigirmos a rota. E agora nós vamos participar do sangue, através do suco, que nos purifica de todo o pecado. Senhor Deus, obrigado, muito obrigado por esta oportunidade, essa rica oportunidade. Muito obrigado. Entregamos o suco ao Senhor, porque nós sabemos que é o elemento que traz o perdão sobre a nossa vida. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Participemos. Glória a Deus. Tenha seu tempo com Deus aí de gratidão. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu sei a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu sei, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, és fiel em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, a bondade, és fiel. Declara isso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que
de Deus. Glória a Deus. Filho de Deus. Aleluia. Por isso que você chama quem está do seu lado aí de irmão. Fala paz, irmão. Fala aí para quem está do seu lado. Paz, irmão. Por isso que nós não podemos perder esse costume de chamar a pessoa de... Lógico que temos que saber o nome dela, né? Que é mais fácil falar irmão, daí não sabe o nome. Tem que saber o nome de quem está do seu lado. Mas não perder o costume de chamar. É meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo. Paz, irmão. Não é paz do Senhor, não, hein? Paz do Senhor é na Assembleia. Aqui é a paz. Paz, irmão. Não é graça e paz. Graça e paz é na Batista. É paz, irmão. Não é paz de Deus, que paz de Deus é na congregação. Aqui é paz, irmão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Quem estava conosco através da transmissão, inclusive lá no Japão, o Valdemir, que é da Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Os que ficam, aniversariante da semana, tem alguém? Completou mais um ano de vida e quer oração? Não? Então nós vamos embora para casa. Hoje não tem cafezinho, café tem, hoje não tem pão. Ô, Tony, você trouxe pão? O padeiro não passou hoje aí. É o Tony que traz pão, hoje ele não trouxe pão. Não sei por quê. É porque hoje nós não vamos ter escola bíblica, então nós vamos sair daqui, já vamos correndo cumprir com o nosso dever de cidadão, procurar fazer a nossa parte, que Deus nos ajude, que nossa cidade possa realmente melhorar. Ela precisa melhorar e nós podemos fazer a nossa parte, tá bom? Vamos embora para casa? Com a bênção de Deus, a graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, vão em paz.